Olá, mais uma vez aqui falando com você, falando com a igreja. E hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração nós a encontramos em João capítulo 17, né? Eu considero particularmente esse um dos mais comoventes capítulos da Bíblia. E eu quero compartilhar algo que é importante para o entendimento da igreja. E eu ouso dizer que é um dos trechos, né, nós que conhecemos o sentido, é um dos trechos mais comoventes que eu já tive a oportunidade de ler, mesmo tendo lido Shakespeare, né, e outros nomes da literatura. Para mim, nada se compara em termos de comoção este capítulo da Bíblia, porque se trata aqui de Jesus, o fundador da igreja, o maior movimento, podemos dizer assim, de todos os tempos, e Jesus num tom de despedida do seu ministério, despedida com os seus discípulos. Nós já nos comovemos em qualquer tipo de despedida. Imagine a despedida do nosso Senhor, do nosso Salvador. Na verdade, a despedida começa no capítulo 16, onde Jesus começa a falar que ele é a videira e os discípulos são as varas, para que eles permaneçam nele. Aquele que permanecer dará fruto, será limpo e dará fruto, e aquele que não der fruto será cortado. Ele vai num tom melancólico, num tom de despedida, falando com os seus discípulos, até que ele interrompe ali o seu sermão, no capítulo 16, e faz uma oração. E essa oração realmente é comovente. A oração sacerdotal de Jesus. Eu sinto, ao ler esse texto, o Salvador orando por nós, orando por mim, orando por você, orando pela igreja do Senhor aqui na terra. E essa oração, ela tem 3 divisões bem distintas, né? Eu não vou, nesse momento, posteriormente posso fazer isso, mas não vou comentar as 3 divisões. Eu vou até citar as 3 divisões, os motivos delas, e vou me fixar apenas na última parte, que é a ideia que eu quero deixar para a igreja hoje. E na primeira parte da oração de Jesus, ele vai descrever o relacionamento entre o Pai e o Filho. Entre ele, Jesus, como Filho de Deus, a relação que tem o Deus Pai e o Deus Filho. Ele faz essa descrição de uma maneira muito genuína, muito bonita, deixando um ensinamento para nós como igreja, deixando ali claro de como eles são unidos, de como eles se amam desde a eternidade. E assim deveria ser e deve ser também a relação da igreja. Eu vou ler essa primeira parte, João 17, de 1 a 8, para que vocês possam entender essa descrição do relacionamento entre o Pai e o Filho. Jesus diz assim: Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo
consumado a obra que me deste fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Até aqui, esta é a primeira parte dessa oração sacerdotal, dessa oração de Jesus, onde ele intercede por nós, e ele declara aqui essa unidade com o Pai, e que os dois, o Pai e o Filho, já estavam unidos, juntos, desde a eternidade. É uma bela declaração, um belo ensinamento para nós, quanto igreja. Mas ele continua numa segunda parte, que vai do 9 ao 19. E ele ora, então, pelos discípulos que estavam presentes ali. Nessa segunda parte, nós vamos ver que o foco da oração de Jesus é por aqueles homens, aqueles primeiros homens que ele discipulou, aqueles primeiros homens que ele treinou, que tinham uma missão específica a ser desenvolvida. E ele, então, faz uma oração por aqueles homens que estão ali. Eu fico imaginando a emoção. Né? É tão bom quando alguém ora por nós, né? É tão bacana quando a gente está triste, aflito, ou mesmo no momento de alegria, que chega alguém e faz uma oração. Isso é tão reconfortante, né? Eu, como pastor, confesso que valorizo muito esses momentos, porque na maioria das vezes as pessoas me pedem oração. Então, na maioria das vezes eu tenho que orar por alguém, mas quando alguém chega perto, até quando temos uma reunião, e no final, sempre sou eu que tenho que orar, né? Mas tem irmãos que assim, deixa eu orar, eu oro e a pessoa ora logo em seguida pela minha vida. Como é bom receber uma oração. E aqui Jesus, o próprio Jesus, ele ora pelos discípulos e diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que tu me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me glorifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha só, como eu falei, que maravilha de oração. Aqui, na oração, Jesus vai dizer: Pai Santo, guarda-te em teu nome aqueles que tu me deste, para que sejam um, assim como nós. Ele pede a unidade entre aqueles homens.
Aquela ali era a primeira igreja formada por Jesus, os discípulos de Jesus. Ele pede que houvesse o quê? União, unidade entre eles. E ele diz, assim como nós, ou seja, assim como o Pai e o Filho eram unidos, ele está dizendo que os discípulos sejam também unidos. Essa foi a oração ali, e ele começa a falar daqui a importância da palavra de Deus. Ele vai dizer que ele deu a palavra e por conta da palavra o mundo odiou. Gente, que coisa maravilhosa. A gente percebe isso hoje na vida da igreja, na vida daqueles que querem seguir a palavra de Deus, que às vezes são criticados até dentro da própria igreja, né? E ele faz essa distinção de quem é verdadeiramente discípulo e quem não é. Quem é verdadeiramente discípulos são aqueles que têm a palavra. E quem não é são aqueles que odeiam a palavra, que perseguem a palavra. É bem profundo isso aqui. E ele vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa foi a segunda parte, o momento em que Jesus orou pelos discípulos, pelaquela igreja ali presente. E aí, chega na terceira parte, na qual eu quero deixar hoje algo muito claro aqui para nós, para a igreja, para você que nos assiste. É a parte em que Jesus ora pela igreja que viria. Ele ora por aqueles que depois dos discípulos iriam crer no futuro. É o dia em que Jesus orou por nós. Orou por mim, orou por você. Orou pela igreja que se seguiria até o final dos tempos, até a consumação do século. Orou por aqueles que ele daria uma missão e prometeu que estaria sempre presente. Orou por aqueles que tinham a missão de ir ao mundo ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção nessa parte da oração de Jesus. João 17, de 20 a 26. E não rogo somente por esses, ou seja, não apenas pelos discípulos, mas por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Ou seja, nós. E olha a oração dele. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me enviaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Queridos, é fantástico. E há uma missão, há uma função nesse momento em que Jesus ora pela igreja que não estava ali, mas que viria após aqueles 12 discípulos. Jesus estava dizendo que os cristãos iriam crescer, avançar, apesar de toda a pressão. E sabemos como foi naquele primeiro século a perseguição. Tiago foi o primeiro discípulo a morrer, depois foram morrendo um após os outros, até chegar a João, o
que escreve esta carta, este evangelho, que foi o último então a morrer, mas a semente estava lançada no mundo. E a partir daí a igreja foi avançando, avançando, até chegar a nós. E nós temos sido frutos desta oração de Jesus. Ele orou por nós. Como diz aqui o verso 21, ele diz: para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o desejo de Jesus é qual? Nessa oração, nesse momento em que ele ora por mim, por você, eu queria que você prestasse atenção nisso. Queria que você me acompanhasse nesse entendimento, na emoção que eu tenho nesse texto. O desejo de Jesus é que houvesse uma unidade na igreja. O desejo de Jesus é que a igreja fosse unida. E essa unidade não é uma unidade orgânica ou institucional, mas relacional. Preste atenção nisso. O desejo de Jesus é que a igreja tivesse, então, uma união, que ela fosse unida, e o modelo desta união relacional é o exemplo dele, o Filho e o Pai, na união que eles tinham entre eles desde a fundação do mundo. É o que o texto está ensinando. Repare, o que é então uma união entre pai e filho? É uma união familiar. Lembra que eu tenho dito sobre a ideia que a igreja é a família? E Jesus não usa esses termos aqui por acaso. Ele usa como exemplo a relação entre o pai e o filho, entre o Deus Pai e o Deus Filho, para explicar como deve ser a união dentro da igreja. Deve ser esta união familiar, essa união relacional. E esta unidade, esta união relacional, ela será fundamental para o testemunho da igreja no mundo. Por quê? Na oração de Jesus, maior do que todas as estratégias, do que todos os modelos e métodos, está essa unidade, e só desta maneira o mundo crerá em Jesus Cristo. Repare só que ele vai dizer que eles sejam um, como nós somos um, como o Pai e o Filho são um, que eles se relacionem como o Pai e o Filho se relacionavam, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta é a palavra dele. Para Jesus, então, o maior testemunho no mundo, o maior testemunho de que ele é o enviado do Pai, é a forma que os membros da igreja se relacionam entre si. Percebe a profundidade disso? Percebe a responsabilidade disso? Um autor chamado Scott O'Hell, ele tem um livro chamado A Essência da Igreja, tá? É bem antigo. Ele faz o seguinte comentário, usando então esse texto e falando sobre a comunhão da igreja. Ele escreve assim: o amor uns pelos outros é a apologética mais convincente para nosso mundo cético e a que mais desarma este ceticismo. O que O'Hell está dizendo aqui é que a nossa
o nosso amor relacional, a forma que nos apoiamos, a forma em que nos ajudamos, a forma em que cuidamos uns dos outros, tá? É a maior apologética, a maior defesa. É o que mais faz com que o mundo tão cético, o mundo tão incrédulo, possa crer na existência de Cristo neste mundo. Então, é na maneira, meu irmão, minha irmã, que nós nos relacionamos que está o nosso maior testemunho. João 13, 34 e 35, é dito assim por Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vou repetir o 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, eu serei conhecido, identificado, reconhecido como um discípulo de Cristo quando eu externo e vivo um testemunho de amor ao meu irmão, ao meu próximo. A comunhão, então, vai mostrar o amor de Deus a este mundo. Queridos, isto é algo tremendo. E eu trago essa palavra hoje porque penso que o sentido da vida relacional da igreja precisa ser restaurado. Volto a falar da importância dos pequenos grupos, dos PGMs, mas não apenas como a forma de estar com quem eu quero ali, de um grupo de afinidade. Não, um grupo que pode até ser diferente, mas que aprende a se relacionar, que aprende a compartilhar, que aprende a viver as alegrias e as tristezas uns dos outros, porque isso vai ser o diferencial da igreja neste mundo. Sempre foi assim, e pela oração de Jesus, haverá de ser assim até o final. Nós não podemos mudar isso. É a oração do nosso Senhor por nós. E ela estabelece a maneira de ser da igreja que nós temos tentado modificar, tirando do relacional e levando para uma maneira estática e fria, às vezes parecendo até empresarial. Não pode ser assim. Temos que nos respeitar mutuamente dentro da igreja. Muito de nossa vida cristã, às vezes se resume a ida ao templo, onde nos comportamos como se estivéssemos no cinema, no teatro, assistindo um drama que se desenrola ali. Aquele drama apresentado, desenvolvido por alguns artistas, por algumas pessoas talentosas, enquanto a maior parte dos crentes apenas assiste a algo que está sendo passado. E saímos dali e fora do templo não nos relacionamos. Não pode ser assim. A vida cristã não é o louvor no templo, não é o misticismo, é o relacionamento com Deus e com os outros, com os irmãos. A igreja não é um teatro, a igreja é uma família onde pessoas interagem, devem se relacionar em amor, devem ter solidariedade, deve ter autodoação, desprendimento. Por quê? Porque o pai e o filho estão unidos, estavam unidos e estarão sempre unidos. E esse deve ser o caráter da igreja, a divindade, o modelo de divindade, o modelo de relação entre pai e filho e o Espírito Santo. É o caráter que a igreja
deve buscar ter. Só para a gente entender. Quando a gente olha a história do povo de Deus, tem tantas coisas, mas vou exemplificar o que aconteceu depois de Salomão. Depois da morte de Salomão, o povo se dividiu em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. E com isso, o povo foi enfraquecido e acabou caindo diante dos seus inimigos. O Reino do Norte acabou, foi dizimado. O Reino do Sul foi para a Babilônia, depois voltou, mas a verdade é que está voltando até hoje. Há uma terra que Deus havia prometido desde o Gênesis. A verdade é que eles estão voltando até hoje para algo que já era doado, dado, prometido por Deus. E como há igrejas como Israel, que por falta de unidade, por ser um povo dividido, nunca toma posse do que Deus lhe prometeu. Como há famílias como Israel, que por serem divididas, não tomam posse do que Deus prometeu. Como há pessoas assim. Uma igreja fracionada é um alvo fácil para o inimigo. Então, eu quero trazer essa palavra mostrando essa importância dessa união para a igreja. Uma das lições que a igreja precisa entender é que não pode haver divisões de propósitos dentro dela e que todos devem trabalhar para o bem comum, porque esse é o desejo de Jesus expresso na sua oração. O pai e filho não tinham duas cabeças diferentes, cada um para um lado. Não. Às vezes nós achamos assim, né? Já vi gente falar que no Antigo Testamento o pai Deus era um carrasco, a guerra, mandava matar os povos, e enfim, e o filho então veio ser misericordioso. Não. Jesus está dizendo aqui que eles eram unidos, e Jesus disse que essa união era antes da fundação do século e deve ser a união seguida por nós. E como eu falei, e quero finalizar repetindo, o motivo desta união é para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus. E esta é a maior pregação que podemos ensinar, pregar ao mundo. O maior sermão de todos os tempos, que toda a igreja pode pregar ao mundo, é a nossa união. É a vida dos irmãos unida como um reflexo daquilo que Jesus ensinou. Que a igreja possa dar esse testemunho e que a igreja possa compreender isso. Essa é a oração de Jesus por nós. E se a gente entender isso, se essa oração se cumprir na nossa vida, nós vamos alcançar o mundo que ainda não conhece a Cristo. Que Deus nos abençoe.